Pequenas reflexões sobre o idealismo, a experiência, o tempo, o desenvolvimento, o conceito, a realidade, o ser, a dialética, a sexualidade, os valores, a psique e o controle. Idealismo, experiência. O idealista é sempre tido como ingênuo pelo materialista. Mas, de fato, o idealista é realista também. A realidade da qual o idealista participa e a qual ele cria ao mesmo tempo é a daquilo que chamamos futuro, tendência. E essa tendência que modifica o mundo presente é algo existente. Se não fosse, não conseguiríamos imaginá-lo. A experiência também ocorre no pensamento. Não é só no plano material que vemos a mudança. O velho é mais velho não apenas fisicamente, mas mentalmente. Portanto, antes de se considerar alguém idoso como uma pessoa com problemas de ordem mental e fisiológica ou cerebral, há de se considerá-la como mais apta a se conhecer e a conhecer o mundo. A experiência aprimora, refina e, principalmente, cria conhecimento e sabedoria. Tempo. O pensamento presente, necessariamente, é o futuro material do mundo material presente. E quando digo mundo material, digo aquele ao qual os 5 sentidos do nosso corpo estão em contato, desfrutando, tendo prazer carnal. Também é possível dizer que o futuro está sempre no pensamento. E por isso o futuro existe, assim como o passado, em um só instante, momento. Eles são nomes diferentes que damos às nossas aspirações, futuro, e também para nossas recordações e frustrações, passado. Logo, em um sentido tido erroneamente como apenas o material sendo aquilo que existe, elas não existiriam, mas elas existem, pois, por exemplo, as frustrações ensinam-nos a pensar no futuro para lidar com o presente. Isto o homem sabe por natureza. Por isso que ele consegue se prevenir de muitas coisas. Não todas, mas muitas de que ele não saberia se não raciocinasse que estavam por vir. Tais coisas vieram para o ser humano superar. Mas será que este as superará? Pergunta-se quando vemos os homens destruindo os próprios homens. Desenvolvimento, conceitos. A evolução tecnológica não significa a evolução do homem enquanto espécie. O homem precisa, para evoluir, aprimorar suas maneiras de relacionamento. É certo que o relacionamento se aperfeiçoou com o advento das máquinas, como computadores, e ainda mais acentuadamente com a ciência da rede. Mas o relacionamento de duas pessoas na internet, por mais que esteja quantificado, ainda é dotado de qualidades, ou seja, ocorre movimento entre os seres humanos quando eles têm necessidades em relação à matéria, quantidade, como também quando eles têm necessidades existentes no mundo cultural, ou espiritual, ou mental. Quando se pensa em um ser, quando se personifica a natureza ou Deus, quando se transforma esses seres, os conceitos são seres também, em imagens humanoides. Conceitos 2. Realidade, ser. Será Deus uma invenção humana, da mente humana, do espírito humano, do desejo humano, da natureza humana? Ou será que estes conceitos ganham vida com a crença neles? Ou será que a crença não existe? Ou será que o conceito só existe porque existe a realidade que é conceituada e o conceito é uma imagem virtual e não física? Se o conceito existe, ele existe porque corresponde a algo na realidade. E se corresponde a algo na realidade, o conceito também existe. Platão pensava que o grau de ser do conceito era maior que o grau de ser do mundo sensível,
como se a realidade pudesse ser posta em graus. Ora, quem define o que é louco é normal por quê? Normal é o que é padrão? Ou normal é o que é o meio e, por isso, segundo alguns, o que é melhor? Aristóteles retoma a esfera da sensibilidade como esfera dotada também de grau de realidade. Porém, colocando este grau de realidade como as diversas causas que um ser poderia ter, possuir. Se você possui uma causa material, você necessariamente também possui uma causa formal. O ser não é completo sem essas duas causas estarem presentes. Isto porque o ser, em Aristóteles, possui mais causas ainda. Dialética. Apenas o que chamamos de presente existe, e este deixa de existir no momento seguinte em que pensamos. A destruição das coisas é parte do movimento de criação, mas esta é uma destruição positiva, pois, ao negar, engloba o que negou e expande-se. A negação do corpo, da matéria, não implica na negação do espírito ou do plano cultural. No direito, pode-se pensar em direito material e em direito processual. É sempre a mesma dualidade, cujas partes podem receber vários nomes, especificamente, são sempre dois pares de nomes que se complementam e são opostos. Dialética, sexualidade. Aqui também se pode notar que o homem faz uma projeção de tudo que ele acredita ser o seu oposto. Será o seu oposto o seu desejo? Para o normal, sim. Há mais heterossexuais do que homossexuais. Será este um comentário racista? Não, é um fato estatístico. Aqueles que acham que é racista é porque pensam que o ser humano tem que buscar a felicidade própria em primeiro lugar, assim como qualquer outro ser humano, mas que, ao contrário da grande maioria dos seres humanos, não consegue realizar a felicidade na natureza, que é a constante reprodução, que proporciona a constante mutação, que, ao se tornar eficaz para a adaptação do ser ao ambiente em que se encontra, melhor, para a adaptação de si às mudanças que ocorrem no ambiente em que se encontra, proporciona a continuação da evolução da espécie humana. Mas pode ser também que tenha ocorrido de a evolução da natureza ser a destruição do ser humano. E os homossexuais são apenas parte dessa evolução da natureza ou de Deus para os fundamentalistas, extremistas, ou qualquer pensamento classificado segundo essas ideias que subjaz estas duas palavras. Já disseram que cada oposto contém o seu oposto como ideal dentro de si. E as duas coisas são uma só no final das contas. O homem possui uma mulher dentro de si e talvez ela negaria o seu oposto físico. Os travestis são assim. Eles possuem um comportamento que foi constituído com o ideal de uma parte correlacionado com a parte material contrária. O homem físico, com sua persona, personificação, alma, mente, chame como se quiser, sendo mulher, corpo de mulher e cabeça de homem, ou corpo de homem e cabeça de mulher, melhor dizendo, né? É diferente o transexual do homossexual e do heterossexual e do bissexual. No transexual acontece uma troca de identidade completa. No homossexual acontece um massacre de um lado sobre o outro, só que corpo e alma estão em sintonia. O homossexual não nega seu corpo, o transexual sim. Já o heterossexual tem uma relação de sincronia com seu corpo e sua mente e o seu sentimento, num certo sentido. Note-se que sintonia significa não que o heterossexual consegue equalizar geometricamente estas três esferas. Isto é o ideal da felicidade. Agir tanto com o corpo quanto com a mente, neste caso agir ao pensamento, em correspondência exata com o sentimento, é utópico. Mas enquanto utópico, é necessário. O heterossexual tem um grau de normalidade em relação à evolução da natureza?
Se o ser humano acreditar que o normal é aquilo que é comum, e o comum é o lugar do igual, e ser igual é ser estático, então o homem irá desaparecer. Se o ser humano acredita que o normal é o lugar de onde se tem que fugir tendências, é porque o homem irá prosseguir. O prosseguir do homem, ou o não prosseguir do homem, enquanto prosseguir ou não de uma espécie, diriam cientistas que não se deve valorar, não sendo, portanto, nem bom nem mal, sendo diferente. Valores, psique, controle. Mas um mundo sem valor é um mundo sem direção, sem controle. E o ser humano vive em um mundo que precisa de controle, pois ele precisa controlar a si mesmo e controlar seus instintos. Mas ele consegue controlá-los plenamente? Não. O homem possui uma esfera psíquica que é inconsciente e, portanto, incontrolável pela própria pessoa de maneira total. Ao contrário da consciência, que é sempre noção de si, um olhar-se sobre si mesmo. O pensamento pensando sobre o pensamento. O homem aperfeiçoou técnicas de controle. Aliás, qualquer controle atinge o inconsciente. O homem já descobriu como controlar o outro e a si mesmo. Mas há muitos que querem controlar o outro mais do que a si mesmo, ou que querem controlar muito a natureza. E a natureza não se controla. A pretensão do homem é achar que controla, mas esta mesma pretensão modifica o lugar em que se encontra, seja fisicamente, seja intelectualmente. Logo, eu posso pensar que ela modifica em grau não absoluto a natureza. Digamos que a proporção, no entanto, é arrasadora, sendo a natureza a detentora da maior força motriz. Será uma pretensão do homem achar que controla a natureza? Se atentarmos que a alteração das partes altera o todo, seja uma alteração qualitativa, seja quantitativa, talvez não. O homem modifica o meio. Mas a força de modificação é muito baixa se comparada à natureza. O homem e a natureza se voltando sobre si mesma. Será isto uma pretensão? A educação precisa reprimir os instintos? Não impor limites aos desejos é saudável? Por que é errado querer satisfazer todos os desejos que vêm à mente de uma pessoa? Porque alguns deles são considerados errados pela normalidade, pela maior proporção da coletividade? Será que existe uma necessidade de adaptação do pensamento às constantes mudanças que as próprias contingências, situações futuras que podem acontecer, trazem? A mudança é sempre saudável e, necessariamente, vai ocorrer. A passagem de causa para efeito, a geração deste por aquela, é prova de mudança. Família. Esse texto acabou de ser lido, é de 2006. Família. A primeira forma de controle a que estamos sujeitos é exercida por nossos pais. Tal controle marca a psique, com sulcos profundos que podem ser preenchidos com valores e traumas. O modo como os pais e as mães tratam a natural masturbação infantil em muito influenciarão a sexualidade da pessoa em suas outras fases da vida. 2016. Fazia tanto tempo que o velho estava a balançar naquela cadeira de balanço que um barulho de estalo começou a se ouvir. Em meio ao tec, tec, tec que o móvel fazia, disse o velho para o jovem: a experiência me mudou. Meu idealismo morreu, embora às vezes volte e vivo momentos em que sou menino em corpo de velho. Aprendi a viver o hoje, como disse, às vezes puxo a âncora para os ventos soprarem as velas e me levarem pelo mar da vida. A natureza humana desenvolveu, mudou-se, tenho minhas dúvidas, mas a realidade, esta continua a mesma. A imaginação, o virtual, o conceito, o material, a loucura e a normalidade, tudo isto constitui o real.
ao que o jovem perguntou: então você acha que existe algo fixo, permanente, imutável no mundo? Tendo o velho respondido: como disse, tenho minhas dúvidas quanto à mutação da natureza humana. O ódio e o amor, o orgulho e a vergonha, os sentidos e a psique humana parecem todos os mesmos, seja na era da internet, seja na época de Shakespeare. Veja você a questão da sexualidade, toda esta putaria que existe nos sites de pornô, com suas classificações várias, sempre existiu. Todas as manifestações da sexualidade sempre existiram. E o corpo, como um todo, é erógeno. O jovem, que estava sentado ao chão, desconfiado das palavras do velho e querendo provocá-lo, expressou: certo dia ouvi dizer de um tal de Heráclito, acho que um filósofo grego, que assim pensava: nada existe de permanente a não ser a mudança. 15/2/2019